RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Hoje o programa debate a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. A lei que foi aprovada no dia 10 de julho, no último dia 10 de julho aqui no Congresso Nacional, e teve o apoio de mais de 80 instituições. Mas especialistas temem que o Gabinete de Segurança Institucional, através de uma estrutura provisória, fique responsável pela fiscalização desta lei e que aguarda ainda a sanção do presidente Michel Temer. Após sancionada, a lei tem 1 ano e meio para entrar em vigor. Para debater o tema, recebemos e agradecemos a presença do advogado, doutor em Direito e professor da URGS, Rafael Dresch, do advogado, doutor em Direito e professor na área do Direito Digital, Cristiano Colombo, e também da especialista em Direito Digital e diretora jurídica da Internet Sul, Andréia Abreu Fattori. Lembramos que a sua participação é importante, você pode participar, mandar sua pergunta através do WhatsApp pelo número 998 15 9990. Eu começo perguntando para o professor Rafael. Professor, essa lei, ela vinha em banho-maria no Congresso, né, desde 2010. E agora, enfim, ela foi aprovada na Câmara, agora no Senado. Ainda depende da sanção, né, do presidente Temer. 1 ano e meio ainda para entrar em vigor, mas é uma lei que coloca o Brasil em um outro patamar, né, do ponto de vista do acesso e do trânsito de dados pessoais, né, no país. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para o nosso telespectador, primeiro, um pouquinho o que isso vai significar do ponto de vista da segurança jurídica e institucional, né, principalmente para o cidadão brasileiro. Bom, boa noite a todos, boa noite aos meus colegas de programa, boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. Vitor, essa lei ela tem um foco que hoje, podemos dizer, é muito importante em relação à tecnologia da informação, em relação ao mundo virtual. Né? Por quê? Porque nós temos uma série de dados, um manancial imenso de dados, que vem sendo utilizado, podemos dizer assim, muitas vezes de uma forma a violar a privacidade, a intimidade das pessoas em relação aos dados. Ou seja, as pessoas dispõem de dados na internet e esses dados circulam, né, de uma forma muitas vezes desregulada, e isso pode trazer, em geral, prejuízos às pessoas individualmente e à coletividade de forma geral. Nós temos recentemente alguns casos importantes na política que envolvem a manipulação de dados. A gente sabe do programa que lá no Reino Unido acabou utilizando dados de redes sociais para influenciar grandes campanhas, tanto nos Estados Unidos, a eleição do Trump, quanto o Brexit no Reino Unido. No caso do Trump, a Cambridge Analytica, que inclusive foi o que catapultou, né, a lei brasileira a ser aprovada no Congresso, né, porque a lei vinha tramitando de uma forma lenta, né, e a partir desse caso, desse episódio, né, da eleição norte-americana, o Congresso brasileiro se mobilizou realmente. Nós tivemos esses problemas que trouxeram à tona, né, essa questão, além de outros fatores que influenciaram o trâmite mais acelerado da lei. Esses problemas, eles são problemas graves, né, influenciando a eleição num país como os Estados Unidos e mesmo no Reino Unido, saída de um país da União Europeia. E, além disso, nós temos uma questão de segurança no mercado também.
né? As informações que circulam no mercado, elas dependem de uma regulação porque elas já são consideradas um produto a ser comercializado, né? De que forma pode haver essa circulação das informações, dos dados, de que maneira isso vai ser regulado, qual é a autoridade para exercer essa regulação. Então, todas essas questões, elas dependem de uma legislação específica. O Brasil tinha aproximadamente 40 leis que tratavam de proteção de dados, só que de forma sistemática. Desde o Marco Civil da Internet, passando pelo Código de Defesa do Consumidor, são várias as leis que hoje, né, ainda tratam dos dados, mas de maneira sistemática, e isso traz uma confusão e uma insegurança nessa disciplina. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como vem sendo chamada, ela pode trazer essa maior segurança. Claro que ela não vai eliminar totalmente a insegurança que existe, mas ela pode trazer uma maior segurança em relação a esse uso, manipulação dos dados em geral. Doutor Cristiano, essa lei brasileira, ela está um pouco espelhada na lei da União Europeia, né? Perfeito. Até que ponto, assim, nós estamos utilizando esse modelo europeu e até que ponto ele foi adaptado para a realidade brasileira? Inicialmente, boa noite a todos, meus colegas, né, os telespectadores. E eu acredito que, na verdade, nós tivemos em 2016, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que nos trouxe, né, uma série de contribuições. E não só isso, nós tivemos também, nesse mesmo viés da União Europeia, né, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vem enfrentando já de longa data as questões relativamente a dados, né? Então, nós podemos dizer assim que hoje em dia, quando nós olhamos esse projeto de lei da Câmara, que é o número 53 de 2018, nós vemos muito do que a União Europeia trouxe. Por exemplo, né, questões relativas ao princípio da finalidade, que isso é muito importante, né? Vejam que, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo bem claro, assim, né? O fato de nós utilizarmos, né, esses dispositivos, esses aplicativos para que haja uma melhor locomoção aí pelas vias da cidade, né? Vejam que esses dados nós vamos então buscando ali, eu quero ir para tal rua, me dirigir a tal hora, né? E o que acontece muitas vezes? Esses dados podem ser, não estou dizendo que um aplicativo específico faça, mas poderiam ser, sem uma regulamentação, serem vendidos a, por exemplo, uma seguradora que faria o nosso profile, nosso perfil, e aí por diante, então, nós teríamos situações de riscos. Outras situações, por exemplo, alguém faz uma compra na internet, por exemplo, uma menina faz uma compra na internet de um teste de gravidez e daqui a pouco começa a receber, né, no seu computador, então, através, né, no seu profile, na verdade a gente chama de learning machine, ou seja, a máquina vai se amoldando, vai se parametrizando a pessoa e começa daqui a pouco a receber, né, enfim, ofertas de fraldas, de produtos para bebês. Então, vejam que é isso, na verdade, que se busca. E realmente, eu tenho essa posição, eu estudo bastante a questão do regime geral de proteção de dados da União Europeia e vejo que, inclusive, em relação à nossa proximidade, em relação ao sistema de direito da União Europeia, que nós temos muito a crescer e aproveitar desse ensinamento que o velho mundo já traz, né? Então, esse ponto eu acho bem importante. Eu costumo olhar muito, estudar muito as decisões da União Europeia. Doutor André, em relação a essa questão da lei de proteção de dados, ela não diz respeito apenas ao mundo virtual, né? Mas do ponto de vista da internet especificamente, a gente vê muito episódios de vazamento de informações, vazamento de fotos, né? É uma coisa que repercute bastante na mídia, as pessoas acompanham muito isso, né? Até que ponto essa nova legislação ela vai também proteger o usuário, né, da internet? Boa noite a todos, aos colegas, muito obrigada pelo convite. É importante que se diga, como os meus colegas já referenciaram, que a proteção de dados pessoais, ela não é uma novidade trazida por essa lei. Nós temos a Constituição Federal, que já protege o direito à privacidade, à honra, à imagem, vida privada,
o Código Civil, com a proteção aos direitos da personalidade, depois, mais recentemente, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei muito interessante porque ela faz essa diferenciação que você tocou agora. Ela é uma lei direcionada aos provedores de conexão e provedores de aplicações. Ela faz essa diferença. Então, uma coisa é o provedor que vai dar o acesso à internet. E para ele existem algumas regras relacionadas aos dados dos usuários da internet, né? Responsabilidades com a guarda desses dados por 1 ano, identificação de IP, login, logout e também responsabilidades para o provedor de aplicações, também relacionadas à guarda e proteção de dados e regras de compartilhamento e tudo mais. Então, essa lei que vem a modificar o Marco Civil da Internet, assim que for sancionada, e um aspecto interessante dessa nova lei é que ela, se isso se mantiver, ela tem 18 meses para entrar em vigor, tal qual o GDPR também teve um longo período. Por quê? Porque o mercado precisa se adaptar. Não são modificações singelas, são modificações muito grandes e estruturais. E hoje, quando você pensa em mercado e desenvolvimento de mercado e novas tecnologias, você não tem como falar sobre tecnologias desde as mais simples e mais conhecidas, como GPS, RFID, ou as mais modernas, como IoT, Big Data, inteligência artificial, sem falar de dados. Então, para o Brasil ser minimamente competitivo ou minimamente seguro e estável para participar desse mercado, era imperativo uma lei de proteção de dados. Porque o mercado, ele não se relaciona com quem ele não sente segurança. Sim. Né? Então, era muito importante nesse sentido, porque a tecnologia só vai avançar e o insumo desse avanço são os dados. Então, eu vejo essa lei, embora, claro, a gente precisa esperar para entender como é que o mercado vai aplicar essa lei aos seus negócios, como é que vai ficar essa questão da autoridade, né, o órgão competente de fiscalização e regulamentação dessas questões todas, como é que o judiciário vai entender. Então, tudo isso precisa de um tempo de estabilização, mas o usuário com certeza se sente mais seguro e o mercado também. Essa questão do mercado, tem se falado muito na questão da segurança jurídica, né, doutor Rafael? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de como, da segurança jurídica. O senhor falou no início de que existem muitas leis, né? A senhora também, né, doutora? Muitas leis no Brasil regulando esse tema da circulação de dados, né? Agora, então, uma lei que compila, de certa forma, mais ou menos todas essas leis e confere uma segurança jurídica tanto para o mundo privado quanto também na esfera pública, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí. A ausência de uma legislação sistematizada, ela traz uma série de dúvidas em relação aos procedimentos que os agentes do mercado devem adotar. Então, na dúvida, né, em relação aos agentes, tanto fornecedores, né, de mercadorias ou serviços, quanto consumidores, a tendência é que eles não atuem, né? Ou na sua atuação eles possam atuar de uma forma muitas vezes irregular, muitas vezes danosa a outros participantes do mercado. Então, uma legislação que consegue sistematizar, né, a regulação de maneira a informar esses agentes o que pode ser feito e o que não pode ser feito no mercado, isso por si só já traz segurança nas relações. Um exemplo simples, né? A lei fala de um tratamento de dados, né, a partir de consentimento da pessoa, né, sobre as quais os dados tratam. Que tipo de consentimento é esse? Né? É um consentimento informado? É qualquer consentimento? Esse consentimento ele serve para todos os dados? Ou existem diferença de dados? A legislação, essa nova lei, ela diferencia
os dados. Existem os dados considerados essenciais, sensíveis, né, que são dados que tratam de questões como, por exemplo, raça, como, por exemplo, preferências pessoais do indivíduo. Esses dados, eles podem ser utilizados, tratados da mesma forma. A legislação, ela faz uma diferenciação. Tá? Essa diferenciação, ela deixa claro ao agente, tanto ao fornecedor quanto ao consumidor, que aqueles dados mais sensíveis têm uma proteção melhor, né? Tem uma proteção que vai demandar um consentimento específico em relação ao tratamento desses dados, né? Além disso, a legislação exige um consentimento específico para transmissão desses dados para o exterior, por exemplo. Então, todos esses detalhes, eles são realizados a partir da nova legislação, e nós não tínhamos esse detalhamento. Claro que havia influência da legislação europeia recente, né, de práticas nos Estados Unidos, por exemplo, mas nós não tínhamos e não temos até o momento uma legislação sistematizada para dizer exatamente o que cada agente nesse mercado pode fazer e o que não pode fazer. E essa legislação, ela busca, né, como nesse exemplo do consentimento, fazer isso. Em outras questões, por exemplo, além do consentimento, os agentes, o controlador, como a lei chama, ele pode utilizar os dados em situações em que ele possa atender a finalidades consideradas legítimas, né? Quais são as finalidades legítimas desse controlador dos dados, né? De que forma ele pode utilizar do dado, né, tratar o dado sem o consentimento? A lei, ela estabelece esse vínculo à finalidade e também estabelece a boa-fé. A boa-fé é muito importante nessa busca de segurança. Por quê? Porque a boa-fé, nós, no direito, nós entendemos, em geral, a boa-fé como uma ordem de colaboração. Né? Colaboração que os agentes devem ter para que se atinja as finalidades, por exemplo, as finalidades de atuação do controlador e mesmo as finalidades de proteção à privacidade e à intimidade dos consumidores, em geral, de todos os usuários da rede. A respeito dessa questão do consentimento, me parece, né, doutor Cristiano, que é a base, é o pilar central da legislação da União Europeia, né? Então, prega-se que o consentimento, a cláusula de consentimento, ela tem que ser clara, simples e inteligível. Me parece que essa é a base. Eu até separei aqui, né, no nosso projeto de lei, o artigo 5º, ele vai, enfim, trazer entre os pontos consentimento. E aí diz lá, manifestação livre, então a pessoa ela não pode estar sobre nenhuma forma coagida, também não pode ter nenhum vício de consentimento. O que é o vício de consentimento? Alguma coisa que macula, alguma coisa que polui ali no momento de você entender o que você está assinando. Não estou entendendo o que estou assinando, então a manifestação tem que ser livre, informada e inequívoca. Ou seja, tem que ser algo que efetivamente saia daquela cláusula geral, padronizada, que venha em letras miúdas, em um entendimento, vamos dizer assim, que possa disturbar, fazer com que a pessoa que firma, que assina ou celebra o negócio possa ser enganado, né? E efetivamente, existem uma série de pessoas que devem obedecer essa proteção de dados, né? Aliás, que são dados da pessoa, pessoal, né? O que quer dizer isso? Da pessoa natural, não da pessoa jurídica. Então, essa lei trata sobre personalidade, né? Pessoa natural. E daí o que vem de curioso nessa história, até o professor Dresch estava comentando, a necessidade, nós temos uma autoridade, isso é um ponto importante, mas um cargo assim que foi criado dentro de cada empresa, que é o encarregado. Uma pessoa dentro da empresa, de cada uma das empresas, enfim, que vão armazenar, tratar, coletar esses dados, né? Deverá ter uma pessoa específica que vai prestar esclarecimentos de como obteve esses dados e como está transferindo esses dados para outras pessoas jurídicas, né? Então, poderá daqui a pouco uma fiscalização chegar alguém e dizer, olha, estou vendo que você tem esses dados aqui dessas pessoas, né? Lá do seu Cristiano. Como é que você obteve esse dado? De que forma esse dado chegou dentro da sua empresa? Né? Qual o caminho que ele teve? Então, isso é uma garantia de que nós
não vamos sofrer a venda de dados, né? Até esses tempos atrás eu publiquei um pequeno artigo que é mineração de dados e análise preditiva, que diz o seguinte, que na verdade nós estamos hoje, né, a informação, o dado, ele é um minério, é hoje o novo petróleo, vamos dizer, só que o petróleo é esgotável e o dado ele é inesgotável, né? Os dados vão surgindo. Então, a partir dos dados é possível predizer o que as pessoas necessitam, o que elas precisam, muito mais do que aquilo quando a gente está na internet e coloca, vou para a Bahia, né? E aí você acaba a semana inteira recebendo Bahia, Bahia, Bahia. Mais do que isso, é você, por exemplo, a partir do seu perfil, você é um advogado, você tem 40 anos, você está mais, vamos dizer assim, você vai consumir carros de tais marcas, ou vai beber determinados vinhos, ou vai participar de determinados eventos. Isso que é a predição. Então, isso realmente é muito sério. Aliás, é bom lembrar que o episódio, de novo, voltando à questão do episódio da Cambridge Analytica, foram roubados, foram vendidos, né? O Facebook vendeu dados de comportamento psicológico, de padrão psicológico, que foram utilizados para propaganda política, né? Vem exatamente ao encontro disso que o senhor estava comentando. Agora eu queria, com a doutora Andréia, falar um pouquinho sobre a questão do paradoxo, né, desse nosso mundo que cada vez mais demanda liberdade e fluxo de informação, com a necessidade de controlar esse fluxo, né? E a internet, na internet principalmente. Sim, e não só de controlar, mas a necessidade também do usuário entender que, muito embora essa lei ela tenha como foco a proteção dos dados pessoais, existe também uma exigência de que o usuário tenha responsabilidade com seus dados. Então, assim, tem um artigo específico que fala disso. Você fragiliza o seu direito no momento que você mesmo expõe excessivamente os teus dados e de forma indiscriminada. E hoje, então, quando a gente fala também desse encarregado que o meu colega aqui comentou dentro de uma empresa, ele não somente vai interagir e prestar as informações para o órgão competente, como também ele vai liderar dentro da empresa o documento de boas práticas, o documento que determina quais são os pontos de risco que aquela ferramenta impinge aos dados que ela trata, que ela compartilha, que ela acessa. A questão do compartilhamento também foi tratada com um detalhe muito importante, trazendo para a empresa que vai compartilhar a responsabilidade de uma clareza absoluta com o usuário, de como ela vai compartilhar esses dados e esse terceiro que vai receber esses dados, que tipo de uso ele vai fazer. E se o usuário solicita para quem ele consentiu e consentiu mesmo o compartilhamento, se ele solicita a retirada desses dados, é obrigação da empresa que compartilhou informar o terceiro para que dê baixa nesses dados também. Então, a lei, ela tem mecanismos bem importantes, mas a gente não pode esquecer que o usuário agora também fica mais responsável por ler. Não é desculpa você dizer que não entende, que não leu, assinei sem ler. Isso não existe para o direito. O contrato entre ausentes não é nada novo. Aliás, é um conceito já muito antigo. Então, você dá um clique no contrato, você está sim consentindo com as regras daquele contrato. Então, eu acho que essa cultura de uma responsabilidade sobre os próprios dados também vem junto com essa nova lei. Agora, isso que a doutora Andréia falou, doutor Rafael, a questão das empresas, ela citou a questão da responsabilidade solidária, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes uma empresa, ela vende o dado para outra empresa e essa empresa pode vir a utilizar esse dado de uma forma equivocada. Até que ponto aquela empresa que vendeu de uma forma legal o dado, ela pode estar sujeita à responsabilidade solidária do crime cometido por um segundo ou terceiro. É interessante que essa lei ela cria uma terminologia em relação aos agentes desse mercado, né? Ela tem a figura do controlador, né, que é esse que detém os dados e de alguma forma gerencia esses dados. Tem a figura do operador, né, que é aquele técnico que obtém os dados e de alguma forma manipula esses dados em nome do controlador.
E existe ainda a figura bem mencionada pelos colegas do encarregado, que faz essa articulação do controlador com a agência, né, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um outro tema debatido. E ainda, né, nós temos a figura do controlador que recebe esses dados, né? A responsabilidade é uma responsabilidade solidária a princípio, mas há uma distinção que a lei estabelece entre responsabilidades do controlador, responsabilidade do operador, responsabilidade daquele que transmite o dado e daquele que recebe o dado, né? A responsabilidade, ela segue os termos do nosso Código de Defesa do Consumidor, mas com um detalhamento que é importante para essas diversas figuras que participam desse mercado. Ok. O Cruzando as Conversas faz um breve intervalo. Nós voltamos em seguida, não saia daí. Cruzando as conversas está de volta hoje falando sobre a nova lei de proteção de dados pessoais no Brasil, uma lei aprovada agora em julho, que ainda depende de sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor dentro de 1 ano e meio. Doutor Cristiano, o senhor disse que tinha um comentário ainda para fazer. A gente estava falando anteriormente a respeito da questão da responsabilidade solidária das empresas, mas e o senhor disse que também tinha algum comentário a fazer. Não, eu acredito assim, até assim aproveitando um pouco sobre essa questão dos dados, da nossa manifestação na internet, né? A colega tinha comentado exatamente sobre a questão da exposição, ou seja, quando alguém vai à internet, que aliás é bem comum, né? E vai a uma rede social ou participa de algum blog e começa lá manifestando, né, todas as suas convicções, os seus pensamentos, questões até às vezes políticas, dados até pessoais, ou faz um comentário, inclusive vamos dizer assim, em relação a dados de saúde dele mesmo, né? Então ele mesmo vai à internet, à rede e fala sobre isso, né? Existe um estudo, só para trazer esse ponto, né, até de um professor da Universidade de Roma, né, Stefano Rodotà, que ele acaba trazendo uma expressão interessante que é corpo eletrônico, que nós teríamos, além do corpo físico, nós teríamos o corpo eletrônico. E o nosso corpo eletrônico seria essa manifestação, esses dados que nós, então, lançamos na internet. E aqui, quando a doutora fala sobre isso, diz o seguinte: fica dispensada a exigência do consentimento previsto no caput desse artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então, na verdade, quem exige privacidade, quem exige proteção, também deve, no ponto, cuidar da sua exposição na internet. Então, às vezes, até a pessoa está ali, por exemplo, daqui a pouco na frente do computador, pensando que está só, mas quando manifesta para muitas pessoas. Vamos dar um exemplo, né? Eu estou dentro de uma sala de aula e tem 40 pessoas. Eu grito dentro da sala de aula, 40 pessoas escutam. Se eu estiver... por exemplo, se eu tiver cerca de 1.500 amigos no Facebook, se eu fizer um comentário, eu der um grito, ou fizer uma manifestação, provavelmente 1.500 pessoas vão estar sabendo disso. Logo, como é que depois de uma manifestação como essa, eu venho a exigir? Agora, claro que temos que ter cuidado, porque mesmo assim nós estamos num país que preza pela vulnerabilidade, ou seja, olha o vulnerável, olha aquele cidadão, aquela pessoa que é vulnerável, que não sabe, que não tem o conhecimento, que essa ferramenta, ela é exponencial no sentido de manifestação de comunicação. Então, me parece que nesse caso, doutor, até no caso concreto, o magistrado vai ter que analisar se efetivamente a pessoa, ela tinha condições e sabia tudo que ela estava fazendo, tudo lançando para a internet, né? Ou ainda, né, se efetivamente ela é um vulnerável por não conhecer a ferramenta, por não saber como fazer. Claro, esse é um ponto interessante. Né? Doutor André, por favor. Guardadas as devidas aí limitações também já do próprio Marco Civil, fazendo a diferenciação entre o tipo de provedor de serviço, voltando ao que eu já tinha falado anteriormente, do provedor de conexão com um tipo de responsabilidade, o provedor de aplicações com outro tipo de responsabilidade,
E lembrando que esses prestadores de serviços não são responsáveis pelo uso que eu faço do serviço, pelo conteúdo que eu posto nas redes. Isso não é responsabilidade do prestador. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção que nós, usuários, evidentemente que no caso concreto é preciso analisar todos os detalhes da situação, mas nós, usuários, já neste momento não creio que possamos ser chamados de analfabetos digitais, né? Porque basta vermos os números de crescimento. Hoje nós temos uma previsão aí de 8 equipamentos conectados por pessoa em pouco tempo. Então, tudo tende a estar conectado e isso faz com que o usuário tenha uma experiência diária e recorrente com esse tipo de tecnologia. E ele, se não sabe, deve saber que essas tecnologias funcionam com um insumo chamado dado pessoal. Então, veio uma regulação importante para que as empresas ajam com responsabilidade no tratamento desses dados, mas também que o usuário entenda que o dado privado, no momento que você abre mão dessa garantia legal, depois você fica um pouco fragilizado para exigir alguma coisa de outrem, né? Nesse ponto, eu acho importante citar, doutor, o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, sim, que ele estabelece exatamente essa responsabilidade do provedor de aplicação, né, em relação ao conteúdo que é disponibilizado pelo usuário. O que a lei, né, o Marco Civil estabeleceu? Estabeleceu que a responsabilidade por aquele conteúdo e pela retirada do conteúdo, ela só existe por parte do provedor quando ele recebe uma notificação judicial. Né? A gente tem um grande debate na jurisprudência sobre isso, né? Existem decisões conflitantes ainda hoje, mas a legislação, o artigo 19, ele é um dispositivo que tem sua vigência e lá, né, está claro que a responsabilidade do provedor em relação àquele conteúdo do usuário, ela passa a existir apenas quando notificado judicialmente ele não retirou o conteúdo. Né? Até aquele momento, nós temos uma responsabilidade exclusiva do usuário que disponibilizou o conteúdo. Essa internet que nós temos hoje é uma internet de interação. Né? Tanto o provedor traz dados, como o usuário apresenta seus dados, né? Suas manifestações e outras formas de dados. Então, essas manifestações, elas geram uma responsabilidade direta do usuário. Quem ofende pela internet vai responder por essa ofensa. Tá? E o provedor tem suas responsabilidades dentro dos limites legais. Né? Agora, nós temos a figura do controlador de dados, né? E do operador de dados. Esse também tem a sua responsabilidade disciplinada na nova lei. Nessa manipulação, nesse tratamento, como a lei chama, dos dados, como se dá a sua responsabilidade? Ela é basicamente pela aplicação da lei, ou seja, se ele violar a lei, ele vai ser responsabilizado, então ele deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. E o outro critério estabelecido é a segurança no tratamento. Então, se houver falha da segurança, né, que foi implementada para o tratamento desses dados, isso também vai gerar a responsabilidade desse controlador. Então, a legislação, ela agrega aquilo que o Marco Civil já vinha disciplinando, mais especificamente sobre esse tratamento de dados. Até interessante comentar, assim, então, o colega vem falando, assim, sobre essa questão da responsabilidade, né, Dresch, que nós temos que entender um pouquinho, né, às vezes as pessoas perguntam assim, por que um provedor não responde diretamente? E por que, por exemplo, lá, se é um problema de mercado, de banco, responde? Porque exatamente há uma situação muito importante aí, né? Vejam, por exemplo, você está na sua casa lá e daqui a pouco alguém lhe ofende na internet, né? Ora, quem ofendeu foi um terceiro, né? E o que acontece? Você vai ajuizar uma ação e o provedor tem que ser notificado para retirar. Se ele não retirar, aí sim ele será responsabilizado. Então, esse é o ponto. E essa notificação, ela tem que ser judicial. Exceto se for uma questão, por exemplo, envolvendo vingança pornô, conforme
conforme a legislação excetua, ou também algumas questões envolvendo direitos autorais. Aí o pessoal pergunta, mas por que isso? Por que ele tem que ser notificado judicialmente? Ou ainda, por que ele tem que ser notificado? Porque, gente, olha só, o que aconteceria se nós deixássemos a responsabilidade, como dizemos assim, objetiva, né, para esse provedor? Ou seja, ofendeu, o terceiro ofendeu, vai pagar o terceiro e vai pagar também o provedor. Porque daí nós estaríamos diante de um problema muito sério, que seria uma vedação à própria liberdade de expressão. Porque daí o que aconteceria? No momento em que alguém quisesse, por exemplo, você está na sua casa lá e você quer fazer um comentário lá enfim, na timeline de alguém, você teria que mandar para lá, eles teriam que avaliar e, se de alguma forma não houvesse uma ofensa, seria publicado. E vejam que, inclusive, o Mark Zuckerberg, quando foi ao Senado americano, falou sobre isso. Ele disse que, em razão das multiplicidades linguísticas, ainda, diz ele, tecnicamente não é possível criar um mecanismo que pudesse identificar todas as ofensas em todas as línguas do mundo. Interessante, né? É um argumento, né? É claro que, na verdade, com o programa, ele vai... A gente sabe que as coisas ele vai aprendendo, né? A máquina vai aprendendo, o software vai aprendendo e daqui a pouco vai identificar, inclusive, insinuações, né? Então... Desculpa, Cristiano, mas tem um detalhe que eu acho que é mais interessante ainda nessa questão, é o poder que se estaria dando ao provedor de aplicação, porque ele teria um poder de censura. É neutralidade, né? Ele teria o poder de censurar o que pode ou não ser disponibilizado na sua rede. E será que esse provedor ele deve ter esse poder de censura? Ele controlar aqueles dados que devem constar, aquelas informações, aquelas manifestações que devem constar nas redes sociais ou não? Né? Coisas que seriam canceladas, por exemplo. Exato. Claro que o provedor hoje, ele, de alguma forma, ele faz isso, mas de uma forma conservadora, exatamente. A não ser quando há um dano grave em que ele possa claramente atuar, e aí ele bloqueia, ele faz algum tipo de controle. Mas se esse poder fosse exacerbado para responsabilizá-lo, isso poderia gerar uma censura prévia a uma série de manifestações. Sim. Estamos na mesma linha aqui. Sim, antes do Marco Civil, o que se tínhamos algumas jurisprudências, alguns entendimentos já de que a responsabilidade do provedor decorreria da natureza do seu negócio. Então, é aquela responsabilidade prevista no Código Civil que, pela natureza do negócio, tinha o potencial de viabilizar essas situações de injúria, calúnia, difamação, conteúdo ofensivo, ilícito, enfim, que agrida direitos autorais, enfim. E como o provedor era a plataforma que disponibilizava ou a conexão ou a própria aplicação aonde isso ocorria, ele deveria sim ser responsabilizado. Então, no meu entendimento, era um equívoco, mas assim, são equívocos perdoáveis, porque sempre que existe uma situação nova, existe o tão conhecido hiato, né, do direito, que ele demora um tempinho até perceber todas as nuances desse novo bem jurídico que afeta a vida das pessoas e que precisa de proteção, e que precisa de regulação, e que precisa principalmente de equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. As empresas têm sim que fazer a parte delas e o usuário também. Eu só gostaria de lembrar ao nosso telespectador que ele pode participar mandando a pergunta através do WhatsApp 998159990. 998159990. Doutor Rafael, tem alguns casos que estão excluídos não excluídos da lei, mas enfim, alguns casos excludentes, no casos relacionados à questão de segurança nacional, segurança pública e casos envolvendo crimes, né? Investigação criminal. Eu até lembro que teve alguns episódios envolvendo um aplicativo de mensagens no Brasil, né? Em função de que a justiça solicitou informações no âmbito de investigação criminal, o aplicativo não quis abrir as informações e acabou sendo punido, né? Esse tema é um dos temas mais sensíveis, na minha opinião, em relação
a segurança na internet, tá? Existem alguns aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, algumas empresas, inclusive a Apple nos Estados Unidos também, né, teve um problema grave com o regulador americano em relação a isso, Departamento de Justiça, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E a grande questão é em até que medida o governo pode exigir certos dados que são criptografados, que estão sob segurança nesses ambientes, né? Vamos pegar o exemplo do WhatsApp. Nós tivemos recentemente, ano passado, na verdade, alguns problemas com o WhatsApp, em que o juiz ou alguma autoridade exige a quebra de criptografia, a quebra de segurança nas comunicações, e o aplicativo se nega a efetuar a quebra da criptografia. E a justificativa principal é de que o fornecimento desses dados e da possibilidade dessa quebra abre um precedente, abre uma janela para que todo o sistema se torne vulnerável. Então, reiteradamente, o WhatsApp, a própria Apple, em relação aos códigos para acessar os celulares, e mesmo em questões criminais, esses provedores de aplicação, eles se negam a prestar essas informações de dados sigilosos, porque entendem que isso vai vulnerabilizar, né, a rede em geral, né? E aqueles que, por acaso, tiverem interesse em manipular de forma indevida esses dados terão um acesso, tá? Essa é uma questão complicada. Por quê? Porque no momento em que o WhatsApp libera seu código para acesso a certas informações, a segurança do sistema, né, que é fornecido e sobre qual o negócio dele se realiza, fica vulnerável. Então, nós temos que pensar até que ponto a autoridade pode exigir dados privados, íntimos, de usuários de provedores de aplicação, por exemplo. Eu lembro, doutor Cristiano, que também teve um episódio semelhante há um pouco mais tempo, envolvendo a BlackBerry na Europa. Sim, sim. Né? Que foi no Reino Unido, se eu não me engano. Perfeito. Na verdade, o que se vê, as grandes discussões, eu acho que estão aí no cerne da situação, é compreender exatamente e entender o que é esse tratamento. O que na verdade, não só o provedor, doutora, mas a empresa, eu estou falando de pessoas jurídicas que estão aqui no Brasil, que daqui a pouco tem cadastros, gostos, enfim, tudo aquilo que é uma pessoa, dados de saúde de uma pessoa, vão poder ou não utilizar esses dados. Até eu separei na lei aqui uns pontos interessantes para a gente discutir, né? O que seria, por exemplo, o que nós estamos discutindo aqui? Por exemplo, coleta de dados. Isso, na verdade, estamos falando até agora, que é buscar os dados. Mas também classificar os dados, também entraria aqui, dar uma classificação, armazenar os dados, que é guardar os dados dessas pessoas, né? Eliminar dados, o direito à eliminação dos dados, ou seja, o titular ele teria um direito de buscar, não querendo mais, por exemplo, que os dados estivessem lá depositados em uma nuvem, em uma cloud, que fossem eliminados por essa cloud, mas efetivamente eliminados. Não ditos eliminados. Eliminados é um procedimento caro que tem que ser feito. E também a transferência. E aí surge um termo interessante, já utilizado no sistema bancário, que é a denominada portabilidade. Também a lei, o projeto de lei, ele permite a portabilidade dos dados. O que significa dizer isso? Que, na verdade, eu poderia, por exemplo, sair de uma rede social, ao sair, por exemplo, ao abandonar, não querer mais utilizar um determinado correio eletrônico, eu pudesse solicitar que fosse transferido todas essas minhas mensagens para outro, que tivesse mecanismos para que isso fosse possível. Então, isso é interessantíssimo, a portabilidade de dados. A portabilidade, assim como temos de financiamentos, de contratos, temos também na área dos dados. É relevante nesse sentido que a lei ela faz uma ressalva quanto aos segredos da empresa. Então, e também ela tem uma previsão da mínima intervenção. Eu achei muito importante
importante esse resguardo da lei, porque, vamos lá, uma legislação, ela precisa ser como uma roupa feita por um alfaiate para a sociedade, né? Ela precisa ser justa, ela precisa ter todas as medidas e levar muitos aspectos em consideração, até porque o que serve para a sociedade brasileira eventualmente não serve para um outro país. Então, trazendo essa questão da portabilidade, a empresa, sim, tem a obrigação de cumprir esse princípio, essa regra, essa exigência, mas ela também tem o direito de resguardar os seus segredos tecnológicos. Então, ela não pode ser, não se pode exigir de uma empresa que vá além e que essa lei se torne um excesso e digamos assim, regras que intervenham na própria estrutura da empresa e violem o seu direito de ser competitiva, que é muitas vezes por meio dos seus segredos tecnológicos. Então, é uma dança de equilíbrio de princípios e regras que a gente vai precisar agora começar a compreender melhor. Só para complementar, vou dar um exemplo, assim, só para a doutora falar bem sobre os segredos industriais. Por exemplo, o algoritmo, ou seja, o cálculo que é feito, a forma, os inputs que são buscados na internet, né? E a forma com que você projeta os resultados, isso pode ser considerado, isso é uma grande discussão isso, né? Inclusive se o código-fonte tem que ser aberto, tem que ser fechado, enfim, como fica isso, né? Isso é um ponto importante. Se deve ou não a empresa revelar o algoritmo. Existem discussões sobre isso, de como é feito, né? Os inputs seriam, na verdade, você utilizar os dados em si, né? E o output seria o resultado, aquilo que se busca, aquilo que daqui a pouco a gente pode predizer, né? Que é aquele exemplo que eu trouxe ali no início a respeito de buscar os dados e daqui a pouco, a partir desses dados, você, né, tentar descobrir o que aquela pessoa ela vai consumir, o que ela vai utilizar, para onde ela vai ir e como as coisas vão acontecer, né? E esse ponto da ciência dos dados, né, eu acho que todas essas questões que a gente trata aqui envolvem o que se chama hoje de ciência dos dados, né? E essa ciência dos dados, ela é, de certa forma, uma novidade, né? A carga de informação, os dados que são gerados nos últimos anos, não tem comparação com nada na história. Alguns calculam que o volume de dados que nós temos nos últimos 2 anos, eles superam em muitos dados que nós tínhamos em toda a história da humanidade. Então, esse volume de informação traz uma situação totalmente nova, né, para a sociedade em geral. E o que acontece hoje? As empresas, elas têm esses dados e o uso desses dados como um produto, né, como algo que traz valor no mercado. Então, o acesso aos dados, a compreensão desses dados, o que se faz com esses dados, isso faz parte da nossa vida hoje cada vez mais. E nós estamos no meio desse turbilhão de dados, né? Os nossos dados pessoais, as nossas informações, a nossa intimidade. Em relação a isso, a lei, o que ela busca estabelecer? Um norte para que as empresas possam atuar em relação a esse uso dos dados. O professor Colombo colocou muito bem, né? Até que ponto uma empresa pode utilizar esses dados para influenciar, por exemplo, a atuação de um consumidor no mercado. Ou até que ponto uma empresa pode utilizar esses dados para prestar um serviço a um partido político ou a um candidato para a sua atuação nas eleições. A legislação, ela traz uma forma de atuação desses diversos agentes. Não importa se é um partido político, não importa, né, se é um fornecedor de produtos de consumo, por exemplo, né, os dados, eles são hoje valiosos, né, e a utilização desses dados, mais do que nunca, ela é feita de diversas formas para influenciar as pessoas, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, vamos dizer assim. Acho que, complementando um pouco, sim, na mesma linha do professor
Dresch comenta o seguinte, na verdade, o que acontece, né? A partir dos dados, acaba-se buscando aí desenhar um perfil de cada pessoa. Cada pessoa acaba tendo um perfil de consumo, um perfil em relação às próprias instituições bancárias, que nós já tivemos discussões sobre esse ponto, né? Mas o projeto de lei traz no artigo 20 uma situação bem interessante aqui, que eu acho que vale a pena a gente trazer, que é o titular dos dados tem direito de solicitar a revisão por pessoa natural das decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Então, buscando inclusive quanto a perfil pessoal, profissional, consumo, crédito ou aspectos de sua personalidade. Então, esse é um ponto interessante também, porque, na verdade, em relação a esses algoritmos que acabam fazendo, então, tomando os dados e trazendo lá no fim as suas predições, pode haver, se automatizado, alguma percepção que só uma pessoa natural, uma pessoa humana, pudesse identificar e verificar que, olha, né, porque, na verdade, o resultado desse cálculo é algo aproximado, não é o real, é o real virtual, né? Então, é real, mas é virtual. Tem um dado interessante que foi mencionado, desculpa interromper, Vitor, que é a questão do crédito, né? Inclusive, há uma exceção em relação ao próprio consentimento. Esse eu acho que é um dos temas mais sensíveis da lei. A lei excetua, né, a possibilidade de tratamento de dados para fins de proteção ao crédito, né? E me parece que, nesse ponto, a legislação ela está muito ampla. Ela remete, inclusive, à legislação específica, mas ela tem uma redação no artigo do tratamento, se eu não me engano, é o artigo 7º, tá? Nos últimos incisos, ali, inciso 9 ou 10. E traz uma exceção em relação ao consentimento para proteção do crédito. E ainda remete à legislação específica, só que não diz exatamente como se dá esse tratamento sem consentimento para proteger o crédito. Então, inciso 10, professor. Inciso 10, né? É o que eu havia pensado. Esse é um cuidado que nós devemos ter, né? Por quê? Porque na ausência do consentimento, né, a proteção ao crédito pode ser muito ampla. O que realmente significa proteger o crédito? Talvez a legislação específica vai definir mais detalhadamente em que termos o tratamento pode ser feito sem o consentimento para proteger o crédito. Aliás, essa questão remete a um outro assunto, que é a questão, que é um tema paralelo, uma lei paralela, mas que está nesse bojo, que é a questão do cadastro positivo, uma lei que está em discussão também ainda, né, no Congresso Nacional e que, enfim, bastante polêmica, mas tem a ver também com essa questão do crédito, com essa questão dos dados pessoais, né? Até que ponto o comércio, o setor financeiro, ele pode utilizar o dado pessoal, né, do cidadão para colocar esse cidadão num cadastro positivo do ponto de vista do acesso ao crédito, né, doutor Cristiano Censor? Na verdade, existem discussões já muito antigas sobre isso. Inclusive, eu me lembro estava me lembrando agora de um texto francês que eu estava lendo sobre as marcas, né? A cor púrpura era o texto, que na verdade as pessoas que sofriam de determinadas patologias ou tinham determinadas situações ficavam marcadas, ficavam, né, na verdade, enfim, indicadas por esta patologia ou por essa situação. Na verdade, a questão do crédito, eu acho que há que se procurar também, e aí, nessa linha que a doutora comenta, assim, concordo, em relação ao crédito, há que se procurar, né, preservar também o crédito, porque, em verdade, o que eu vejo, né, o mal pagador, ele acaba trazendo um efeito pulverizador da sua inadimplência. No momento em que você tem alguém que não tem o crédito, né, que na verdade que não paga suas contas, em verdade, acaba fazendo que todo o comércio tenha que, de alguma forma, pulverizar isso, né? Então, nós temos problemas em relação ao spread bancário, nós temos problemas em relação a questões de juros. Então, na minha opinião, em relação a isso, quanto à questão de crédito, ok. A única coisa que eu vejo em relação aos dados, e voltando à disciplina dos dados, é você, por exemplo, criar um perfil da pessoa a partir de elementos que não são diferenciadores. Por exemplo, aonde a pessoa mora.
Como é que você vai dizer, por exemplo, na realidade existe essa classificação, como que você vai dizer que aonde a pessoa mora é, na verdade, um elemento que vai dizer se ela vai ou não pagar suas contas? Isso pode ser algo discriminatório. Doutor Cristiano, a gente retoma esse assunto na volta do intervalo. O Cruzando as Conversas faz um breve intervalo, nós já voltamos. O programa Cruzando as Conversas está de volta, hoje falando sobre a nova lei de proteção de dados pessoais do Brasil. Doutor André, eu queria abrir esse bloco falando sobre a questão da relação entre público e privado, trazendo um exemplo. Uma senhora conhecida de um colega meu encaminhou o pedido de aposentadoria para o INSS, estava aguardando a aposentadoria. Lá pelas tantas começou a receber telefonema de agências de financeiras oferecendo acesso a financiamento consignado, a crédito consignado. Passou uma semana, telefonemas, e-mails, passou uma semana, ela recebeu o comunicado do INSS que estava aposentada. Essas financeiras, e que tinha recursos disponíveis, essas financeiras sabiam que ela estava aposentada antes de ela saber. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco essa questão. Olha, isso é resultado de um período de limbo de proteção de dados. Houve, não só no Brasil, mas em nível internacional também, porque o direito digital ele é muito internacional. Ele se relaciona, os países todos se relacionam, as ferramentas se relacionam, e esse período para desenvolvimento desse mercado, mesmo em países que detinham uma regulação, mas não tinham uma fiscalização muito pesada no uso e tratamento desses dados. Então, esse período, digamos, ele foi importante para o desenvolvimento tecnológico, mas sim houve excessos, houve abusos, e agora nós estamos prestes a ter uma nova lei, assim que sancionada, que vai trazer aí uma força maior na proteção a esses dados. Eu senti a falta no Marco Civil da Internet, embora ele tivesse ali no finalzinho 4 ou 5 artigos falando da responsabilidade do poder público, no tratamento de dados, na guarda de dados e tudo mais. Sempre foi um pouco tímido. Essa lei trouxe uma regulação também para o poder público, mais específica, mais detalhada, inclusive dizendo que o poder público não pode contratar terceiros do setor privado para atividades de tratamento de dados. E quando eu falo tratamento de dados, a gente já está englobando todas as atividades, porque tem um artigo dessa lei que tem a definição do tratamento de dados, e ali você tem acesso, coleta, compartilhamento, classificação, discriminação, enfim, o tratamento acabou sendo o termo genérico. E o poder público tem, então, essa responsabilidade de fazer o tratamento de dados dentro de casa. Ele até pode contratar terceiros do setor privado para a execução de partes do serviço. Digamos, uma ferramenta, licenciar uma ferramenta que tem uma funcionalidade importante para cruzamento de dados. Ele eventualmente vai poder fazer esse tipo de contratação. Agora, tem que ser algo muito transparente, muito regulado. Ainda senti falta de uma regra um pouco mais específica para a responsabilização do Estado na infração aí do cuidado com esse tratamento de dados. Acho que foi um pouco tímido nesse sentido. E outra questão importante é relativa às sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas empresas também têm a responsabilidade, tal qual as empresas privadas,
por obterem o consentimento, especificarem a finalidade, terem a adequação da finalidade. Então, elas estão sujeitas às regras de tratamento de dados, tal qual as empresas privadas. Aliás, nesse sentido, nós tivemos um imbróglio aqui no Estado, né, recentemente. Estamos vivendo ainda, na verdade, porque com a extinção da Fundação de Economia e Estatística, o Estado contratou a FIP para fazer o cálculo do PIB do Rio Grande do Sul. E o IBGE está se recusando a passar alguns dados sigilosos para a FIP, que é uma entidade privada. Né? Eu acho que vem mais ou menos ao encontro disso que a doutora Andréia falou. Muito. Sim, e nós temos um caso recente também de uma estatal federal, de uma empresa pública federal de software, que também aconteceu um caso recente aí de vazamento de dados muito importante, muito sério, e que no momento que nós tivermos essa legislação em vigor, certamente a gente tem uma proteção maior. Eu acho interessante mencionar, eu acredito que nós não tenhamos falado sobre isso, sobre o caráter extraterritorial dessa lei também. Né? A legislação de proteção de dados, a legislação geral ela tem um efeito que ultrapassa as nossas fronteiras. Porque qualquer tipo de tratamento de dados ou qualquer atuação desses agentes no mercado de dados que de alguma forma interferir, né, em relação a dados que estejam relacionados ao Brasil ou sobre qual a lei brasileira possa ter um efeito, a lei se aplica sobre esses casos. Então, por exemplo, empresas brasileiras que atuam no exterior, né? O que essas empresas brasileiras elas fazem com os dados no exterior? Né? Isso poderia pensar que a legislação tem uma aplicação só no Brasil, não. Né? Ela se aplica também a esses dados e o tratamento que esses dados têm no exterior. Mesmo que o provedor esteja no exterior, mesmo que alguns consumidores, por exemplo, estejam no exterior, essa legislação ela tem a mesma aplicação. Ela segue nesse sentido, né, o que a legislação europeia, né, também faz em relação a extraterritorialidade, e isso demonstra o que foi bem mencionado aqui, o caráter internacional dessa disciplina dos dados. Essa legislação ela vem convergindo no mesmo sentido. Não que as leis sejam exatamente iguais, mas elas tendem a ter um núcleo essencial de uma proteção muito similar. Até porque o mundo virtual não tem barreiras geográficas, né? Com certeza. Até existe assim um estudo até pelas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é um conceito de atividade dirigida. Bem interessante, assim, né? Na verdade, um caso envolvendo uma discussão, uma ofensa, em que esse site tinha como titularidade um país asiático, que os dados estavam na Europa e a ofensa era para um morador da América do Sul, por exemplo. Como é que fica essa situação, né? Será que um juiz brasileiro, ele vai ou não ter a condição de atuar nesse caso, né? Eu entendo que isso é uma quebra de paradigma. Até eu já estava pensando um pouquinho sobre isso, né? Questão, por exemplo, nós vamos ter várias situações novas aí surgindo. Uma delas, vamos dizer assim, essa questão da jurisdição, né? Outra, o próprio exercício, eu estava assinando um pouco sobre isso, o próprio exercício da jurisdição pelo magistrado. Será que ele precisa estar em território brasileiro ou não? Uma discussão bastante interessante, né? Sim. O exercício da presidência da República, porque será que todo presidente que se retira do país, ele tem que deixar de ser presidente, se hoje ele tem todas as, licenciar-se, enfim, afastar-se, para continuar seguindo? Então, nós temos hoje, até trazendo um caso concreto, nós advogados, quando viajamos ao exterior, continuamos peticionando e às vezes até com uma qualidade melhor, porque a banda lá é mais ágil. Então, vejam, essa é uma discussão que nós temos que começar a pensar no ramo do direito, nos negócios e inclusive aí na questão da competência. Essa me parece uma das questões mais complexas da legislação envolvendo o direito digital, a questão da territorialidade e extraterritorialidade. A competência para a atuação de um determinado poder, ou de um país ou de outro país. Em nível de direito penal,
nós temos tratados internacionais e instrumentos de cooperação para transferência e compartilhamento de informações de investigação. Então, já é um setor que precisa, efetivamente, as instituições precisam ter este poder e esta condição justamente para o combate à criminalidade. Mas realmente é um desafio, e o Marco Civil da Internet também era um pouquinho tímido nisso, porque ele falava... os colegas talvez possam me ajudar aqui, mas ele determinava que a empresa que tivesse um aplicativo oferecido em território nacional, ela teria que ter uma representação no Brasil justamente para fazer jus e responder por aquelas obrigações do Marco Civil. Esse projeto, ele vai além. Você ofereceu serviços no Brasil, você tratou dados de brasileiros, você está sujeito a essa legislação, tenha você ou não um representante dentro do Brasil. E ele vai muito na linha do GDPR, que é de 25 de maio, que tem a mesma determinação. Então, você tratou dados de cidadãos europeus, você está sujeito ao GDPR. E aí, eu que venho da Serra Gaúcha, eu fico pensando nos inúmeros cidadãos europeus que nós temos na Serra. Então, muitas pessoas com cidadania europeia e fazem jus a essa proteção do GDPR também. Então, existe essa complexidade, mas a harmonização dessas legislações efetivamente não é um desafio tão grande assim, porque, como o doutor colocou, elas são muito semelhantes, elas têm muitos pontos de toque, justamente por se tratar de um serviço usado e demandado de forma muito semelhante no mundo todo. Pois não. Desculpa, um outro ponto que eu recordei agora ouvindo os colegas é a questão do compliance digital, né? Essa legislação, ela está voltada à instituição de um compliance nas empresas em relação a esse tratamento de dados, né? Ela abre uma série de janelas para isso, né? Tanto em relação a código de condutas, a questão da governança corporativa, algumas certificações, selos que podem ser obtidos. E nesse ponto, a agência, né, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela teria um papel fundamental. Por isso, essa discussão que existe hoje sobre um possível veto da presidência, veto parcial da presidência em relação a esse projeto, em função dessa autoridade, é um veto que pode prejudicar a lei. Por quê? Porque mais de 50 dispositivos da lei referem a essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se houver um veto a essa autoridade, provavelmente a lei vai ficar prejudicada. E essa autoridade, ela tem um papel fundamental em realizar, de alguma forma, a regulação e o controle, implementar essa regulação e o controle desses dados. Inclusive, né, no que diz respeito à adoção de práticas de compliance nas empresas. É ela que vai reconhecer as certificações, por exemplo, ela que vai determinar certas cláusulas padrão, né, para a atuação das empresas em contratações. Então, me parece que, havendo um tipo de veto em relação à autoridade, nós podemos ter um prejuízo à lei, à eficácia dessa lei. Nessa linha da governança e compliance, é importante também, me parece, colocar, complementando, que a empresa que detiver essas boas práticas, este fato é considerado para fins de redução ou exclusão de penalidade no momento de uma infração ao vazamento de dados. Então, é muito, muito importante que as empresas efetivamente passem a olhar esse projeto de lei, e ele vai ter um tempo bem significativo para que implementem essas regras dentro das suas organizações. Eu ainda estou um pouquinho dividida na questão da agência, da autoridade, mas mais
por entender que o Brasil já é um país muito burocrático e que para você empreender, para você manter uma empresa, gerar receita, gerar lucro é muito complexo, porque a burocracia realmente é muito vasta. Mas especificamente neste caso, para esta lei, eu estou vendo com importância essa autoridade, até porque muitos pontos, ou precisa vir um decreto muito detalhado e que possa ser revisado de tempo em tempo, porque é uma atividade muito dinâmica, tal qual acontece no setor de telecomunicações, que vem sendo totalmente modificado em função das tecnologias, e a Anatel tem, né, com críticas ou elogios aí à sua atuação, mas o papel da agência é também estabilizar um setor em movimento. Então, eu acredito que o órgão possa fazer esse papel de uma forma muito, muito importante. E outro ponto importante também é que a questão da segurança, de níveis de segurança, nós temos ranqueamento de segurança da informação. E existem 2 pontos aí importantes. O primeiro deles é a existência de uma lei de proteção de dados, e o segundo é a existência de uma autoridade. Então, eu até digo para vocês assim que, estudando, e nós temos muitas relações com o direito português, com o direito dos países de língua portuguesa, e nós estamos ranqueados entre os piores, porque nós não temos até agora uma lei de proteção de dados e não temos, né, evidentemente, uma autoridade. Isso faz com que, por exemplo, todas as relações que são feitas conosco a partir de empresas europeias, empresas americanas, acabem por tocar e prejudicar essa questão, né, enfim, das relações internacionais dos próprios empresários brasileiros com os empresários. O próprio ingresso na OCDE, né? Com certeza. Estava uma das questões que eram vistas como entrave era a ausência de uma lei de proteção de dados, né? Então a lei ela é necessária. Eu acho que ser contra a lei não é uma opção. A questão é que alguns pontos a gente pode discutir, né? Mas a necessidade dessa legislação, e eu acredito também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Me parece que é uma autoridade que vem cumprir um papel importante. Claro que ela não pode se tornar um entrave de negócio, né? Isso que nós não queremos. Pelo contrário, ela tem que facilitar e trazer uma maior segurança, como, por exemplo, acontece com o CAD, que eu acho que é uma agência exemplo, né, no nosso país. O CAD na proteção à livre concorrência é um dos órgãos, inclusive com reconhecimento internacional, né, premiado, e que faz também esse papel de interlocução com outras agências de outros países. Eu acho que esse também pode ser um papel da agência. Perfeito. Bom, nós já estamos chegando no final do programa, espaço das considerações finais. Eu passo a palavra para que vocês façam as considerações finais. E lembrando, só pincelando também, que essa questão da autoridade, a lei prevê punição, né? Quer dizer, para que haja punição, alguém deve fiscalizar e alguém deve aplicar a punição, né? Mas, doutora Andréia, por favor, nesse contexto, então, já as suas considerações finais, por favor. Vou fazer minhas considerações finais e antes só uma complementação também ao que o doutor colocou sobre a OCDE. Em 1980, o organismo já tinha um documento de proteção de dados. Então, e muito interessante, porque com princípios muito semelhantes ao que nós vemos hoje nas legislações internacionais e mesmo no nosso projeto de lei. A minha sensação com essa lei é de que o Brasil avança. Avança em condições de se relacionar com os outros países, avança no nível de adequação dos seus serviços a padrões mais rígidos, a padrões mais excelentes, e isso só vem em benefício ao crescimento e desenvolvimento das tecnologias nacionais. Precisa, evidentemente, um tempo aí para amadurecer, para entender melhor como essa lei vai se comportar nos diversos agentes com os quais ela se relaciona, mas isso é natural de toda a legislação e me parece que se teve o bom senso de dar um prazo também adequado para incorporar todas essas regras aos sistemas do dia a dia. Eu acredito que, na verdade, tanto o Marco Civil da Internet como essa lei de proteção de dados, que nós já estamos chamando de lei porque acreditamos que brevemente haverá. Então,
esse posicionamento por parte da presidência, né, ele acaba formando esse corpo jurídico, né, importante para esse ramo que cada vez mais ganha a sua independência, a sua autonomicidade, que é o direito digital, muitos chamam de direito cibernético, direito eletrônico, enfim, que merece o seu estudo, principalmente se demonstrando cada vez mais com princípios bem específicos, bem próprios e que os operadores do direito vão ter que enfrentar, né? É claro, a gente sabe que as novidades, os empresários, os negócios, eles não esperam o ritmo do direito. O ritmo do direito ele é um pouco mais lento porque ele merece. Sempre quando você vai fazer uma lei, você precisa de consenso, você precisa de entendimento e até a construção do direito muitas vezes vai passar pela jurisprudência para, ao final, né, chegar a uma lei que nós tivemos aí. Bom, agradeço e acredito assim que o direito digital cada vez mais vai, né, ter o seu lugar, não só como uma participação em outros ramos, mas ganhando seu corpo e a sua autonomicidade. Doutor Rafael, considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pela emissora, agradecer a companhia dos colegas. A minha mensagem final é uma mensagem positiva, né? Eu acho que essa lei ela cumpre um papel fundamental de segurança nas relações. Nós vivemos num mundo novo, né? Nós não podemos fugir desse mundo novo, ele está presente no nosso dia a dia. Os dados, eles são compartilhados, né? Esses dados estão circulando, as empresas e os diversos agentes do mercado estão utilizando esses dados e nós precisamos ter presente as regras do jogo, né? Como nós vamos poder utilizar dados, como nós, inclusive, usuários da rede, vamos poder fornecer esses dados, que consentimento nós teremos que dar, qual é a atenção que nós vamos dar a todos esses dados sobre as pessoas que circulam hoje de uma forma avassaladora, né? Então, a legislação ela é positiva nesse sentido, ela traz uma maior segurança nas relações, ela acompanha um novo mundo, né? Esse novo mundo da ciência dos dados, da inteligência artificial, da internet das coisas, ele passa por uma legislação também e nós, né, que somos juristas, nós que atuamos no direito, nós temos que de alguma forma buscar acompanhar esse novo mundo. Claro que não interessa apenas a lei pela lei, né? Essa lei tem que nos trazer algo de positivo, né? E me parece que a segurança é o grande ponto positivo nessa legislação. Tá? Boa noite a todos e muito obrigado. Tá ok. Bom, nós agradecemos aqui a presença do advogado, doutor em Direito e professor da URGS, Rafael Dresch, advogado, doutor em Direito, também professor na área do Direito Digital, Cristiano Colombo, e especializado em Direito Digital e diretora jurídica da Internet Sul, Andréia Abreu Fattori. Agradecemos a sua audiência, o Cruzando as Conversas de hoje termina aqui. Muito obrigado, uma boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.